Fala, meus jovens, como é que vocês estão aí? Tranquilões? Galera, hoje eu venho aqui dar para vocês as ferramentas aí que você pode usar para vencer, né? Aliás, como vamos vencer essa guerra contra o retorno ao escritório em 2024, tá certo? Esse é o tema do vídeo. Hoje eu tava assistindo aí os vídeos do Código Fonte TV e aí um dos vídeos onde teve esse tema, aí eu falei, bom, acho que é interessante, né, mano, falar sobre o trabalho remoto, né, velho? E sobre essa volta, né? Então, eu vou falar de ferramentas simples aí que eu uso na minha vida para ter essa convicção que, mano, eu não volto para escritório, né? Nunca mais, assim. Pelo menos, no pior dos cenários, né, que eu acho que eu vejo aqui, eu veria isso apenas como um trabalho temporário, né? Que foi o que aconteceu desde que o home office entrou na minha vida em 2016. Eu vi que aquela outra vida de trabalhar presencial, ou mesmo híbrido, né? Ela é tão limitada, mas tão limitada que os benefícios que ela traz são inúteis, né? Então é mais ou menos nesse sentido que eu vou falar aqui, né? Isso aqui é o pós, tá ligado? Imaginando um cenário apocalíptico, né? Que acabou todo o trabalho remoto e tal, não sei o que, como fazer nessa situação, né? Porque assim, tem várias coisas aí já, aqui no próprio canal e na própria internet, sobre esse sentido de como é que você faz para conseguir um emprego remoto, para se manter no remoto, para ir transformando a cultura. Tem uma série de coisas que a gente pensando logicamente, você vê que o trabalho remoto, ele vai no longo prazo ser a forma de trabalho, né? Todo trabalho que não é assim, físico, todo trabalho de escritório, em resumo, você pode fazer ele remoto, né? Então, é mais ou menos por aí. Já tem uma série de coisas sobre isso. Agora o que eu vou falar aqui é como é que a gente vai ter aquela certeza final. Por que eu tenho essa certeza enorme, né? Que eu nunca vou voltar pro escritório, tá ligado? Pro trabalho presencial, híbrido, essas coisas aí, tá certo? Então, o ponto fundamental aqui é sobre grana. O trabalho e grana estão bem relacionados, né, nesse sentido. A gente ter essa clareza, né? Uma clareza que eu tenho hoje, mano, não importa cargo, não importa nome do cargo que eu estou exercendo, nome da função, nada disso importa. No final das contas, né, abstraindo todas essas camadas artificiais aí sobre o trabalho, a única coisa que importa é o dinheiro que entra e o dinheiro que sai, tá ligado? E a vida que eu tenho, né, como resultado desse dinheiro que entrou e esse dinheiro que saiu. E a vida que eu tenho é uma combinação entre esse dinheiro que entra e sai e o tempo que eu gasto para trabalhar, né? Então é mais ou menos esses três são as únicas coisas que importam. Então se você tiver menos tempo para trabalhar aqui e o objetivo da vida profissional é minimizar o tempo gasto com o trabalho, tempo e esforço e maximizar o retorno financeiro, né? É só isso. E aí a minha barreira tá aqui, ó. Bom, se eu tiver qualquer coisa que vai me pagar mais, mas eu tiver que ir para o escritório, ou seja, vou gastar mais tempo e mais energia e obviamente ficarei restrito a morar em uma grande cidade, é algo que eu não tenho interesse, tá certo? Porque é aquela história, no pior cenário possível eu estaria sem emprego, não poderia pagar o aluguel da casa do interior, teria que voltar a morar em São Paulo. Mas mano, morar em São Paulo, se você não precisa sair do seu bairro, é maravilhoso também. Sim, maravilhoso não é, mas é muito melhor, né, do que você trabalhando. É aquela história, sem trabalhar, morando em São Paulo não fica tão ruim, né, porque aí eu não vou ter que me deslocar, pegar trânsito, essas coisas. Eu acho pior estar empregado em São Paulo, lá presencial de qualquer forma, do que não trabalhar, não ter dinheiro, assim, ter muito pouco dinheiro, mas pelo menos não precisar passar por esse sacrifício, né? Seja todos os dias, seja algumas vezes por semana, tá certo? Então o ponto todo é esse, né? A gente não tem controle sobre quanto a gente vai ganhar, a gente tem controle sobre quanto a gente vai gastar. E quando eu coloquei na minha vida aqui esse limite aqui, ó, só trabalho se for remoto, tá certo? Se não for, não me interessa. De certa forma, isso principalmente no começo, né, do trabalho remoto, ele limitou muito meus ganhos, né? Tanto que as minhas dívidas, ela vem dessa fase da vida aí. Foi a fase que eu tinha uma vida aqui com um padrão, né, que eu ganhava um salário lá trabalhando presencial. E pra mim a vida era aquela, estava acostumado com aquilo desde cedo, eu era feliz naquele contexto e beleza. Aí eu fui trabalhar remoto e minha cabeça mudou, minha mente se expandiu ao ponto de eu não ser mais satisfeito com aquela vida, não gostar mais daquilo, né? Algo que antes me fazia feliz, a partir daquele momento me tornou infeliz. Eu descobri uma outra felicidade, né? No fato de não precisar ter que ir pro trabalho todos os dias. E aí eu paguei o preço sim, no início de ganhar menos dinheiro, com isso ficar endividado, essas coisas, mas eu acho que a consequência negativa, né, que eu senti na minha vida ao longo desses anos, por mais que depois eu consegui reverter, consegui voltar a ganhar o que eu ganhava, tal, alguns momentos ganhar até mais, eu consegui baixar bastante o endividamento, mas de uma maneira ou de outra eu ainda não zerei minhas dívidas, né? Muito pelo contrário, estão bem maiores agora que antes. Mas assim, eu prefiro esse incômodo dessas dívidas aí, por exemplo, do que o incômodo de todo dia ter que levantar lá e pegar trânsito e ir para o trabalho, né? Porque o fato de dever, não necessariamente no Brasil, né, quando a gente tem conhecimento das leis,
você sabe que você não vai preso por dever. Então já começa a partir daí, né? E aí a dívida, obviamente, ela vai afetar alguns tipos de patrimônio que você tenha. Mas, sei lá, pasme, né? Acho que a maioria dos trabalhadores, eles não tem patrimônio que seja penhorável, né? Diz aí a lei, até 50 mil em poupança. A maioria dos trabalhadores, como eu, por exemplo, nunca tive nada na poupança, nem investido. Muito pelo contrário, eu estava sempre devendo, sempre no negativo, né? Uma casa própria de residência, se você tiver isso, não pode ser penhorado, né? No caso, quantos trabalhadores aí não tem casa, não tem nada, né? Então, como eu também, eu não tenho casa própria, não tenho nada. Então, de certa forma, as poucas coisas que eu tenho, elas não são meio que penhoráveis, assim, né? E muita gente está nessa situação. Óbvio que se você paga um financiamento de alguma casa, alguma coisa assim, já fica pior a sua vida, né? Porque o aluguel também, né? É aquela história, desde que você tenha família, tenha pais vivos, você pode morar lá com eles, tem o seu quartinho ainda na casa da sua mãe, que você sabe que você pode voltar para lá, pelo menos no curto, no médio prazo você não é afetado. Talvez no longo prazo, lá para o futuro, aí já tem que pensar em outra coisa. Mas deixa esse momento para pensar nisso para o futuro, né? Assim que eu trabalho. Então eu limitei aqui, minha forma de trabalho é remoto ou temporário, né? No máximo, nessa época eu não achava remoto mesmo, aí eu aceitava uns temporários, que também era uma forma boa de ganhar dinheiro, porque se eu trabalhasse 8 horas por dia num contrato de longo prazo, no final do mês meu salário ia ser menor do que um temporário ali que ia durar 3 meses, por exemplo. Naqueles 3 meses eu ia ter uma renda maior do que num trabalho fixo. Eu fazia aquele temporário de 3 meses, só que aí em vez de depois eu ficar procurando outro emprego, não. Eu parava de trabalhar, ia gastando aquela grana até ela acabar, né? E ficava nesse meio período sempre, aliás, em todo o tempo, sempre procurando um emprego remoto, né? É isso que eu tenho feito desde que eu achei o meu primeiro emprego remoto. Assim, eu fui, gostei tanto daquilo, e depois daquilo, todas as vezes que eu não estava trabalhando remoto, ou eu estou trabalhando remoto ou estou procurando emprego remoto. Eu estou num desses dois estágios, né? Eu posso não estar trabalhando e procurando emprego remoto, eu posso estar trabalhando nessa época aí, por exemplo, num temporário lá presencial e procurando remoto, certo? Modelo híbrido eu não cheguei a trabalhar, mas se eu estivesse no híbrido eu também estaria procurando remoto, né? Então é mais ou menos esse norte. Porque quando você quebra um pouco essa relação, não é mais aquela escadinha corporativa, tipo estagiário, júnior, pleno, sênior, tech lead, gerente, não sei o que. Não, é assim, trabalho remoto e renda. É só isso que importa. O resto é secundário, né? E aí as formas de aumentar a renda seria mais ou menos aquilo, ó. Se o trabalho remoto vem até aqui, eu tô ganhando aqui, eu sei que eu poderia ganhar até aqui no remoto, eu vou tentar vir até aqui. Agora, se para chegar aqui eu tiver que ir pro presencial, já não me interessa, eu prefiro ficar aqui. Porque tem aquela coisa de depois que o dinheiro entra na nossa vida, né? O que a gente faz com ele é uma coisa que... Eu acho que esse é total foco, mano, porque muito da nossa visão mais clássica de relação ao trabalho, ela vinha daquilo assim de você tem um emprego, você tem que trabalhar nesse emprego, e esse emprego é de 8 horas, ele é presencial, e qualquer outro emprego que você arranjar vai ser mais ou menos a mesma coisa. Então a sua forma de crescimento seria você ir conseguindo cargos para dentro dessa organização padrão, né, de trabalhar 8 horas por dia e presencial. Dentro daquilo ali você conseguir aumentando o seu valor hora, mas sempre com aquela limitação, né, limitação do local de trabalho, que impacta numa limitação do local de moradia, e a limitação de tempo livre, que no mínimo você ia ter que trabalhar 8 horas, né? Você veja, você poderia trabalhar 12 horas por dia, 14 se você quiser, mas trabalhar menos que 8, nessa carreira clássica não existia isso aí, né? Então, você veja que, vamos dizer assim, que é meio que sair um pouco dessa noção do emprego, né? E colocar mais a noção, vamos dizer, trabalho, né? Porque aí eu não tô mais preocupado, mano, em ter um emprego, assim, tá ligado? Emprego é uma das formas, que eu tô preocupado em ganhar dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro como? Vai ser com um emprego? Ah, vai, beleza, ótimo, emprego remoto, tá ótimo. Ah, não vai ter emprego remoto, vai ser com freela, vai ser com trabalho temporário, vai ser com bico, vai ser com um negócio informal que eu vou fazer, que nem na época que eu alugava carro pra Uber, essas coisas, né? Tudo isso são possibilidades, porque aí você quebra essa barreira. Mano, eu não sou um programador, tá ligado? Eu sou uma pessoa que tenta ganhar dinheiro no mercado. Minha vida profissional é essa. Eu não penso mais na vida profissional assim, eu sou um funcionário dessa empresa aqui. Não, eu sou uma pessoa que tô no mundão aí, tentando fazer a minha, né? Meio que aquela história da Constituição americana, né? Estou buscando a minha felicidade, mano. E aí o dinheiro é um meio para isso. Para ganhar esse dinheiro eu preciso trabalhar, mas aí eu preciso limitar a forma como eu vou trabalhar, né?
Então percebe a mudança de foco total que a gente vê aqui, né? E é isso que vai nos proteger e fazer a gente vencer essa guerra contra o trabalho remoto, né? Porque, ora, se você põe na sua cabeça e desenvolve as estruturas que você precisa para apenas trabalhar se for remoto, qualquer trabalho que não seja remoto, você vai ignorar aquilo ali, né? E aí você coloca isso aqui como uma limitação na vida que você vai ter, né? Ora, em vez de você sonhar em ter um carro mais caro, né? E para isso você fazer hora extra e tentar ser promovido no seu emprego presencial para ficar usando esse carro caro para ir e voltar do trabalho todo dia no trânsito, você pensa, ó, tô trabalhando remoto e tô ganhando tanto. Com isso aqui, o que eu consigo fazer? Percebe a diferença? Não é mais aquela coisa de vou crescer indefinidamente, não. Eu vou crescer dentro desses limites, daquilo que eu considero suficiente, né? Isso aqui é mentalidade minimalista pura, né? Eu estava ainda hoje vendo um podcast, né, The Minimalists, e ele tava falando sobre isso, mano. Tava falando, velho, uma frase que eles falaram lá, até deixei pro LinkedIn agendado, né? Tá falando assim, mano, a gente trabalha, todo mundo que eu trabalho, assim, a maioria das pessoas que eu conheço que trabalham comigo, que eu trabalho com elas e tal, o que elas fazem? Elas trabalham, chegam em casa e assistem Netflix. Para você assistir Netflix, você precisa de uma mansão, você precisa de uma casa de não sei quantos metros quadrados, você precisa trabalhar todas aquelas horas, né? E isso é um negócio muito louco, porque eu chegava muito a essa conclusão na época que eu me libertei do escritório pro remoto e tal, ficava essas épocas sem trabalhar e tudo mais, porque a questão toda é focar nisso, mano, no que é a sua vida, tá ligado? Quando você tem um trabalho presencial que te limita a morar numa grande cidade, gastar horas para ir lá e voltar, o fruto daquele trabalho ali, você pode estar ganhando muito dinheiro, mas você não usufrui daquela porra, né? É aquela história, tu vai ter um baita de um carro de 500 cavalos, mas vai ficar andando no trânsito com ele lá, vai ficar preso no trânsito, tá ligado? Então, e quando, não sei, mano, depois, isso é uma epifania muito grande que eu tive, porque eu comecei a enxergar essas coisas, falei, mano, esse outro modelo de trabalho não faz sentido, não importa quanto dinheiro eu ganhe, em São Paulo eu vou ser pobre, tá ligado? Tipo assim, porque você pode ganhar uma puta de uma grana, aí você vai ficar pegando trânsito, tá ligado? Não tem como se livrar do trânsito se você tiver que trabalhar presencial. Você pode ser o dono da empresa, a menos que você tenha um helicóptero, tá ligado? Mas, mano, qual é o trabalho presencial? Quanto eu teria que trabalhar, me esforçar, estudar, para talvez um dia ter dinheiro suficiente para ter um helicóptero para ir da minha empresa, tá? Sendo que eu posso só trabalhar em casa, né? Perceba, olha aqui, eu precisaria de uma dedicação, de um grande esforço, de um monte de conhecimento, um monte de ferramenta para chegar nesse ponto que é não pegar trânsito. Porque às vezes, se eu simplesmente com as habilidades que eu já tenho hoje, se eu só trabalhar remoto aqui, eu não vou precisar de milhões de reais para ter um helicóptero, pagar um piloto, não sei o que, para me levar de um lugar para outro sem trânsito. Você consegue perceber? É a mesma história, mano, isso é sua vida, seu tempo livre, né? Você tá tão cansado ali que você trabalhou, e aí as suas horas livres você fica deitado vendo Netflix, mano, tudo que você precisa é uma assinatura da Netflix, um celular e uma conexão com a internet. Se você resume as coisas, né? Essa mentalidade minimalista ela é muito boa por isso, porque ela faz você focar naquilo que é a sua vida, aquilo que é o seu dia a dia, tá ligado? E aí, óbvio, né? De repente, se você tem mais recursos, é aquela história, é um limite. Meu limite é aqui, é trabalhar remoto. Tudo que eu puder fazer trabalhando remoto vai depender aqui do que eu ganhar de habilidades nesse sentido, como se fosse uma carreira mesmo, né? Eu sempre uso essa analogia, mano. Quando eu escolhi estudar programação, eu abri mão de medicina, de direito, de, sei lá, de ser político, tá ligado? De ser pedreiro, de ser motorista. Eu abri mão de um monte de coisa pra focar nessa carreira aqui. A mesma coisa é o trabalho remoto. Mano, eu quero trabalhar remoto. Eu vou tentar desenvolver as habilidades e as formas que eu tiver. Meu limite é esse, é remoto, mano. O que eu conseguir trabalhando remoto aqui, com essa liberdade de horário, a gente até nem tem tanto, mas essa flexibilidade de não ter que ficar indo num lugar todo dia com horário marcado, né? E ter que ficar preso lá. Qualquer forma de trabalho que seja parecido com isso, é algo que eu vou querer, tá ligado? E aí, dependendo disso aqui, o que isso aqui puder me dar, aí vai ser a vida que eu vou ter. Eu não vou ficar tendo desejos aleatórios e limitados para os quais, não, beleza, ó, agora eu tenho o desejo de comprar vamos ver, um carro legal que tava vendo, um F-150. Vocês já ouviram um F-150? Fui olhar o preço, 480 mil reais, sem blindagem ainda, tá ligado? Então, se eu quiser ter um carro desse, eu vou precisar de $500 mil. Ah, beleza, agora então eu vou estudar, vou me qualificar, vou abrir mão da minha vida, vou aceitar um emprego presencial que seja para ganhar mais grana, para poder comprar a porra da F-150, tá ligado? É mais ou menos esse é o planejamento que a gente faz na vida clássica, né? Agora, essa outra não é, eu vou trabalhar remoto. O foco é trabalhar remoto, vamos dizer. Trabalhar remoto, você pode colocar não trabalhar menos, ter qualidade de vida. Quando você põe isso como foco, e aí você põe os limites aqui, por exemplo, né? Vamos limitar o exemplo apenas a isso, pra gente não fugir muito.
Porque se eu começar a falar disso, eu começo a viajar e começo a falar de um monte de coisa, porque é a própria vida, não é apenas uma escolha de trabalho, é uma escolha de vida, né? Que você tem, da mesma forma que você escolhe uma profissão e não escolhe outra, é uma escolha de vida. Trabalhar remoto também é uma escolha de vida, né? E aí, meu filho, é totalmente secundário quanto dinheiro eu vou fazer com isso, tá certo? Trabalhar remoto é mais importante do que o quanto dinheiro eu vou fazer, do que, sei lá, o carro que eu vou ter, a casa que eu vou morar. Tudo isso é secundário, porque não adianta nada, mano, eu trabalhar presencial numa empresa, ter condição de comprar uma F-150 aí que eu falei, né? E ter que ficar preso no trânsito com ela. Eu ter condição de ter uma puta de uma casa, mas eu ter que passar mais tempo no escritório do que nessa casa. Tipo, o pensamento minimalista, ele vai muito nesse sentido, né? O pessoal ri, pô, minimalista, 5 carros, 2 casas de aluguel e mais não sei o quê. Mas assim, o pensamento minimalista, ele é esse. Vamos supor, você valorizar mais. Para mim vale mais uma casa menor, vamos supor, né? Que nem é tanto caso, né? No caso, hoje a gente paga aluguel de 2 casas aqui. Mas para mim isso vale por quê? Porque eu estou em casa quase 100% do tempo. Ao passo que se eu trabalhasse presencial, de que ia me adiantar eu ter uma casa assim legal, por exemplo, com piscina, como a que a gente tem lá em São Paulo, ou essa aqui do condomínio no interior, né? A gente aluga, né? Mas assim, o que ia adiantar isso se eu só ia em casa cansado lá, chegar lá um corpo moribundo, um resto que sobrou depois de um dia de trabalho presencial, e deitar pra ver Netflix, tá ligado? O caminho seria aí, mano, já que é pra ter essa vida limitada, né, e aí é que eu já tô chegando no segundo ponto, que seria, primeira coisa, mano, vou só trabalhar remoto, a coisa apertou mesmo, tá difícil, eu não vou trabalhar e vou ficar fazendo projetos temporários. Foi isso que eu fiz também antes, né, quando não existia tanto esses trabalhos aqui. E aí, meu amigo, em vez de ter dinheiro para poder pagar carro, pagar aluguel de casa, essas coisas, não vou ter nada disso. Mas eu vou trabalhar um pouco, vou viver da maneira mais frugal que eu puder nesse período, é quase deitar inerte dos chineses, né? Literalmente, nessa época que eu fazia esses bicos aí, pra vocês terem ideia, eu tinha o carro lá, eu ia com esse carro, eu não pagava estacionamento, tá ligado? Parava ele na rua. Vejo o limite também, tudo tem limite pra mim. Eu não ia andar de ônibus, que aí também já era demais, mas pelo menos eu tinha o carrinho, eu ia com esse carro, parava ele na rua, né? Eu dirigia da maneira mais econômica possível, chegando ao ponto de desligar o carro no trânsito de São Paulo. Tava tudo parado, eu desligava ele, ficava parado. Ligar ar-condicionado, você acha que eu ligava? Eu não ligava, não. Então eu fazia dessa minha jornada de ida e volta pro trabalho, naquele período de trabalho presencial ali, eu tinha a vida mais simples, mais barata, mais frugal que você possa imaginar. Assim, eu gastava só a gasolina do carro para ir lá e voltar, levava marmita, enfim, e guardava dinheiro, porque eu trabalhava ali 3 meses, 4 meses, 6 meses, e juntava grana. Aí depois, quando eu parava de trabalhar, aí sim eu ia viver bem, né? Aí eu ia pegar meu carro, ia fazer as viagenzinhas. Tanto que, pra vocês terem ideia, né, nessa época teve uma vez que eu trabalhei, acho que foram 3 ou 4 meses, né? E fiquei 11 meses sem trabalhar. Desses 11 meses eu fiz uma viagem, logo no comecinho pro Rock in Rio. Nessa viagem eu gastei o dinheiro que era pro ano inteiro. Só que eu não tava afim de voltar a trabalhar depois. Eu falei, foda-se. Aí eu ficava esses meses aí, fazia bico, fazia uma coisa, fazia outra. Mas o ponto todo era esse, né? Você veja que em vez de focar em, já que eu tenho que trabalhar presencial e ter uma carreira aqui em uma empresa e tal, vou tentar crescer aqui dentro para poder ficar acumulando coisas que eu nem vou usar. Isso é minimalismo puro, né? Não, eu, tipo, já que eu tenho que trabalhar, não vou ter tempo para mais nada, então nesse período aqui eu vou focar, vou trabalhar, não vou ter tempo para nada, vou viver uma vida de bosta, sem qualidade nenhuma, literalmente sair de casa, chegar no trabalho, ficar lá, trabalhar, voltar para casa, dormir, assistir o Netflix e dormir, e depois voltar pro trabalho e tal, final de semana ficar em casa, andar de bicicleta, não gastar esse dinheiro também, para depois, quando eu tiver a liberdade, aí sim usufruir. Você veja que essa descrição que eu te dei aqui, meu amigo, é a vida da maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas, elas vivem assim e elas se conformam com isso e elas vão tentando crescer dentro disso aqui com esse tipo de retorno, né? O incentivo é esse. Mas assim, o grande ponto é, se a gente for olhar até para as gerações passadas, era isso. Isso foi o que meu pai fez também, mano. Meu pai, ele trabalhou lá sem ter qualidade de vida, ele não viajava, morava mal pra cacete e tal. Mas pra quê? Pensando na aposentadoria. Aí com esses 49 anos, meu pai tava aposentado, aí ele não trabalhava mais, tá ligado? Aí ele fazia bico, fazia outras coisas quando ele queria levantar uma grana. Mas assim, veja que a vida de trabalho, o grande ponto aqui, eu sempre falo, mano, essa questão de não ter mais aposentadoria, isso é o que mais pesa, porque antigamente tudo bem você viver uma vida de bosta num trabalho presencial sem ter tempo pra nada, porque você pensava, mano, quando eu chegar a 50 anos eu paro, tá certo? Você pode ter ainda uma versão disso que a gente tem, né? Muita gente pensa assim, né? Vou investir e tal, quando eu chegar em tal idade avançada eu paro, 50 anos. Agora, veja que tudo isso é dado essas limitações, né, do trabalho presencial, do trabalho
de 8 horas de escritório ali, sei lá, às vezes até um híbrido que te prende a morar numa cidade. É muito comum, o sonho do trabalhador era esse, mano, se aposentar pra ir sim morar no interior quando tiver velho, tá ligado? Foi o sonho do meu pai. E eu fiquei triste de ver como meu pai não alcançou esse sonho. Porque ele se aposentou e aí ele não tinha grana pra poder comprar o bagulho do interior que ele queria. Ele ficou doente também, não tinha mais saúde pra fazer essas coisas. Você veja, meu pai ele postergou esse pote de ouro pro final da vida e quando chegou lá não tinha nada. A grande sabedoria desse estilo, né, se você, em vez de que a gente chama isso de mini aposentadorias, né, o livro do Tim Ferriss ele fala muito sobre isso, sobre essa relação, né? Mano, por que você vai ficar trabalhando numa vida ruim, num trabalho presencial aqui, se você nem tem mais aposentadoria no final da vida? Você vai trabalhar literalmente até morrer. Esse é o ponto. Se você ainda não se ligou disso, mas se ligue disso, vai estudar, vai entender. Mesmo com investimento, é um ponto que você pode ter ali, mas investimento ele envolve risco, né? Então por que você ouve tanta história de gente que tirou a própria vida em situações que perdeu todo o dinheiro? Porque, olha, o cara tava numa vida de bosta ali, vivendo só pra juntar dinheiro pra uma hora se aposentar. E aí, de repente, ele perdeu aquilo ali. Seja no confisco da poupança com Collor, seja em países aqui da América Latina que teve confiscos e coisas desse tipo, seja Covid, seja quebra do mercado de ações, tudo isso é um risco, né? Você nunca pode ter certeza, você nunca pode se conformar mais nos nossos tempos com essa vida de bosta aqui, de trabalhar presencial, não ter tempo mais pra nada, né? Achando que você vai ter uma recompensa no futuro, porque provavelmente você não vai ter. E aí o ponto é, já que a restrição era o trabalho presencial, você trazer essa questão das mini aposentadorias é uma sabedoria muito grande, porque aí você vai ter, claro que o que eu fiz era meio extremo, né? Trabalhava 3 meses lá, juntava grana e aí ficava um tempo sem trabalhar, aproveitando. É a minha mini, literalmente uma mini aposentadoria, porque não é esse conceito de uma aposentadoria pro resto da vida, né? É uma aposentadoria que você vai ter ela por um tempo, depois o dinheiro vai acabar, você vai ter que voltar a trabalhar. Eu acho que isso aí é muito sábio, é isso que me faz ter certeza que eu vou trabalhar ou remoto, ou vai ser, no pior dos casos, seria um negócio desse tipo, né? Mas aí quando você tá lá restrito, né, que era o que eu fazia, eu tava lá restrito ali, não achava emprego remoto, tal, procurando, não sabia onde procurar e tal, e aí você vai achando outras formas de ganhar dinheiro, negócios informais, freelas, bicos, enfim, quando você desvincula você deixa de dar valor para o emprego, né, e passa a olhar para o dinheiro e para o seu tempo livre, para essas coisas, a vida você começa a descobrir que tem tanto jeito de você ganhar dinheiro sem precisar da porra do emprego, tá ligado? Sem precisar do chefe, sem precisar ficar indo lá e voltando, né? É claro que isso vai ter limites na sua vida. Eu acho que o melhor dos cenários que a gente tem é esse hoje do emprego remoto. Porque aí, literalmente, mano, imagina o cara que tem um emprego remoto pro exterior. Esse cara aí, ele tá ganhando muito mais dinheiro do que a gente, do que empresário, do que qualquer um. O cara que fecha aquele contrato bonito de 8, 10 mil dólares por mês, ele tá ganhando uma puta de uma grana e tendo trabalho remoto e não tendo esse risco do empreendedorismo, né? Porque você vai empreender, às vezes o cara não vai te pagar, às vezes você vai tentar fazer uma coisa e não vai vender pra ninguém, você fez um freelo, o cara não te paga, você tem um risco grande, né? Mas de uma maneira ou de outra, eu acho que é melhor ir correndo esses riscos ao longo da vida do que ter a certeza, assim, é um risco de algo bom, né? Do que a certeza de algo ruim, que é o trabalho presencial, um emprego clássico, né? Então eu acho que a principal ferramenta é essa, mano, você ter essa certeza, esse desapego, essa capacidade de tacar o foda-se, né? O Brasil ele tem várias proteções que você tem, não apenas nesse nível de não te prender por dever, mas também ele tem proteções até sociais mesmo, né? Você tem o SUS, pô, tudo bem, mano, você passar mal e ir pro SUS, ficar lá 5 horas lá esperando para ser atendido, não é bom, você pode até vir a falecer, você vai sofrer, vai ter dor, vai. Mas e a dor de todos os dias ter que acordar com aquela tristeza no seu coração, de ter que pegar um ônibus, ter que pegar um trânsito, ter que ficar trancado o dia todo sendo vigiado no escritório, né? Ter que morar numa cidade igual São Paulo, por exemplo, que você literalmente pode morrer. Você fala, você não vai ter plano de saúde, você pode morrer no SUS. Beleza, mas você pode estar indo pro seu emprego presencial e tomar um tiro, uma bala perdida, tá ligado? Você pode ser assaltado. Você tem tantos riscos também. Eu tenho um amigo que ficou paraplégico em assalto, tenho um amigo que morreu em assalto, né? Indo pro trabalho, tá ligado? Então você pensa bem, é só essa questão, né? Às vezes é melhor você passar os perrengues, mas pelo menos você ter mais liberdade, né? Você ter essa... Eu acho que essa é a escolha, é isso que vai fazer a gente ganhar A gente vai derrotar essa guerra aí contra o trabalho remoto, vai ser nisso, nas nossas escolhas individuais, mano. A gente falando, mano, não, eu vou trabalhar só se for remoto. Você não vai promover? Ah, foda-se, tá bom, fica aqui. Eu acho um emprego remoto lá pra ganhar em dólar. Minha promoção vai ser essa, vai ser ganhar mais dinheiro trabalhando pro exterior. Você vai me demitir se eu não for trabalhar na empresa? Tá bom, eu vou ser demitido, vou arrumar um outro emprego, tá ligado? Remoto, se eu não arrumar, eu vou me virar de alguma forma. Qual que é a outra questão também que a gente tem aí?
Ah, se você morar na cidade da empresa, você tem que vir aqui. Beleza, arruma um endereço aí em outra cidade, fala que você se mudou, ou se muda efetivamente, né? Acho que isso é uma arma também que você pode ter, né? Tente trabalhar para empresa de fora da sua cidade, fora do seu estado, fora do seu país, né? Quanto mais longe, melhor. Mas eu acho que o grande ponto é esse, é ter essa certeza de que, mano, nada vale na minha vida mais do que essa liberdade, essa possibilidade de viver bem a vida, viver bem o dia. Não tem pote de ouro no final da vida lá, não. Você pode fazer suas apostas, investir, fazer tudo isso, mas você não tem certeza de nada, mano. A única certeza que você tem é o dia de hoje. Quanto mais você dá valor pra isso, né, pro dia de hoje, pro momento presente aqui, e tá disposto a pagar o preço também, mano, não vai ter remoto, tá bom, vou me virar, vou fazer uma outra coisa que não envolva um trabalho presencial, seja usar a habilidade de programação em projetos temporários para fazer freela, seja desenvolver outras habilidades que seja, mano, empreendedorismo, eu não sei, mano, eu não sei qual o tamanho do monstro que a gente vai ter que enfrentar, não, mas eu vou enfrentar esse monstro na minha casa, velho, eu não vou ir lá pro escritório para fugir do monstro, não, eu fico em casa e enfrento ele. O monstro é o que? É a pobreza? É ter menos condição de vida? Ter uma vida mais simples? Acho que tudo isso, qualquer dessas coisas aí, é claro, o melhor do cenário é ganhar muito dinheiro, mano, em casa, mas se não der, é melhor você ganhar pouco e viver de maneira simples também. Tudo isso é menos ruim do que você ter que estar preso a uma rotina de escritório, né? Se é pra morar em São Paulo, pelo menos que você mora em São Paulo e não trabalhe, né? Até porque São Paulo tem várias coisas gratuitas que você pode fazer, vários parques, né? E às vezes a gente pensa que a gente não trabalhar, a gente vira mendigo, mas essa não é a realidade. Você não trabalhar, eu digo assim, não ter um emprego, né? Principalmente um emprego presencial aí e tal. Mano, você se vira, velho. Você vai ganhar dinheiro de algum jeito. Se você é inteligente o suficiente para ganhar dinheiro como programador, você consegue outras coisas também para fazer da vida. Você não tá preso. Acho que esse que é o grande ponto, né? Você não deve ser refém de emprego nenhum. É claro que é isso. Você tem filho e tal. Tudo que você vai fazendo, você passa a ter mais risco, você passa a ter mais coisas. Mas ainda assim, eu acho que qualquer um que tenha essa liberdade da mente, né, Tim Ferriss propõe isso no livro dele, mano. Viva a vida mais barata que você puder por um período, pra você perder o medo da pobreza. Você vê que, mano, ser pobre não é tão ruim assim, não. E aí é melhor você suportar aquela vida materialmente mais limitada do que você ficar fazendo aquele esforço diário de todos os dias ficar suportando o trânsito, suportando transporte coletivo. Acho que é pior ainda, né? Eu tenho carro por quê? Porque, mano, a única forma de ser produtivo é tendo carro. Se eu tiver que ir pra um lugar de ônibus, eu não vou. Se eu tivesse um emprego que eu tinha que ir de ônibus lá, mano, nossa, o que eu ia faltar nesse emprego? Toda hora, mano, eu não ia ter essa coragem, não. Então, pra mim, isso serve como uma ferramenta, né? Mesma coisa é o trabalho remoto, mano. O pessoal fala, não, que vamos ver, será que o remoto é mais produtivo mesmo, não é? Mano, pra mim o remoto é o mais produtivo, simplesmente porque se não for remoto, eu não trabalho, não produzo nada, tá ligado? É mais ou menos esse nível, né? Pode ser, a menos que aquilo ou é remoto ou é temporário, né? Não existe assim essa história de a gente ficar, pelo menos eu, né? Eu não enxergo na minha vida uma coisa que me force a ficar trabalhando presencial numa empresa lá, não, pro resto da vida, assim, já que não vou aposentar, né? Vai chegando 65 para aposentar, os caras, não, agora tem a reforma, vai ser 80. Porque é estrutural o negócio, né? Como as pessoas estão tendo menos filhos, você vai ter menos gente trabalhando. Com menos gente trabalhando, obviamente você não vai poder pagar a aposentadoria, né? Essa é a lógica da coisa toda, a menos que você tenha um grande salto de produtividade, né? Talvez a IA seja a esperança aí, que aí com menos gente você pode ser aposentado até mais cedo, aí tá ótimo, beleza. Mas enquanto não tiver isso, né, não faz sentido você trabalhar, pelo menos pra mim, né? Não vejo sentido em gastar minha vida uma vida que gira em torno do trabalho, e o trabalho não é temporário, é isso. Tipo, mano, você vai trabalhar presencial, e por ter que trabalhar presencial, você vai ter que morar em São Paulo, em uma grande cidade que é uma merda pra você ter emprego, e aí você vai ter que ficar aturando aquela vida. Final de semana você não vai dormir porque tem pancadão, e aí você vai pro trabalho, alguém vem e rouba seu celular, você gasta um mês todo trabalhando pra comprar um celular, um mês de trabalho seu celular. Já aconteceu comigo isso, e o cara leva o seu celular. Aí você trabalhou pra quê aquele mês? Trabalhou pra nada, né? Se você não tivesse trabalhado era melhor, você não ia ter dinheiro, não ia comprar o celular, mas também agora você não tem mais o celular, porque levaram. Então, se você puder não estar em São Paulo, né? A vida em São Paulo com trabalho presencial, pra mim, não tem vida pior que essa, velho. Eu prefiro qualquer outra coisa. E é claro, dependendo da sua disciplina, você que é novo ainda, mano, guarda dinheiro, investe. Porque aí que chegar na minha idade, aí sim, tem gente que acha que eu taco foda-se, você quer, mano, imagina o cara que tem grana assim, mano, que ele pode simplesmente parar e nem trabalhar mais, tá ligado? Nem passar esses perrengues mais, imagina. Você pode ser esse cara, né? Se você no começo da vida você tomar decisões sábias aí com o seu dinheiro. Eu não tomei essas decisões, não tomei, mas foda-se também, do meu jeito. Não é porque eu cometi erros no passado que eu não vou
ter essa coragem de transformar a vida, né? Acho que essa que é a questão também. Em vez de você usar a sua resiliência para aguentar um trabalho ruim lá, presencial, aguentar aquele trânsito, aquele chefe enchendo o saco, use sua resiliência para ser mais desapegado, para tacar o foda-se, para ter uma vida mais simples ali. É a mesma habilidade, é a resiliência. Só que eu acho que você, usando essa resiliência para ter uma vida mais simples, mais desapegada, é muito melhor do que você usar essa mesma resiliência para ficar aguentando uma vida ruim, limitada de trabalho presencial, né? E aí é óbvio que isso aí é bom porque não depende de pessoa, mano. Depende só de você. Você tomar essa decisão para sua vida. Se todo mundo que você conhece topa trabalhar presencial lá, trocando a vida por umas bugigangas, foda-se, mano, você tá livre desse negócio. Agora o ponto poderoso é, quanto mais gente pensar assim, mais dificuldade aquela empresa vai ter para contratar alguém pro trabalho, que é o que já tá acontecendo, né? Eu acho que enquanto houver trabalho remoto, o presencial e híbrido, eles não se sustentam, principalmente na nossa área, né? O cara vai entrar lá, vai achar um remoto e vai sair fora, vai entrar lá, vai ser isso. Basicamente vai ser isso, né? Se uma hora os caras conseguirem cortar mesmo o remoto, de vez, não tiver mais empresa nenhuma, e aí imagina um monte de gente com a minha cabeça assim, tá, beleza, não vou trabalhar então, não vou consumir, eu não consumindo, vocês vão vender para quem? Eu não trabalhando, não consumindo, não estou pagando imposto também, então, e muito pelo contrário, né? Você passa a pegar serviços grátis, né? Então você sai do lado pagador e você entra pro lado consumidor, né? E isso obviamente exerce uma pressão, né? Porque menos a empresa vai precisar de funcionários, se os funcionários não querem trabalhar presencial nem híbrido, ela vai ter dificuldade, aí ela vai ter que acabar cedendo, né? Mas isso aí é uma coisa que depende de muitas pessoas fazerem isso. Isso aí, se eu for depender disso para trabalhar remoto, eu não trabalho. Aí eu vou ficar dependendo dos outros. Não, agora o ponto tá aqui, a minha vida, a minha escolha, né? Minha escolha é essa, mano, é remoto ou nada. Se não for remoto também, então não me interessa, né? Aí eu vou pensar em como gastar menos dinheiro, como economizar, como ter uma vida mais desapegada, uma vida mais simples, né? Eu vou desenvolver habilidades para ganhar dinheiro sem depender de um emprego. Eu vou ver o que tem demanda de emprego remoto. E é mais ou menos isso, mano. Tá certo? A escolha é aquilo, né? Eu acho que o grande ponto que me diferencia desse discurso que eu vejo por aí é que, mano, pra mim, remoto não é só uma modalidade de trabalho, é uma escolha de vida. É um negócio assim que, mano, se não for pra ser remoto, não quero, não. Qualquer outra coisa pra mim. Vou te pagar não sei quantos milhões aí pra você vir presencial. Tá, eu posso trabalhar vou trabalhar só um tempo também, vou juntar grana e vou parar. E agora, não, você tem que ficar o resto da vida aqui. Aí não me interessa, aí eu já não... Aí você fala, não, vai ter dinheiro suficiente pra você morar perto do trabalho. Bom, legal, o trabalho fica em São Paulo lá. Aí eu vou ter que morar num apartamentinho lá de 13 metros quadrados perto da empresa, tá ligado? Mano, a única empresa que me seduziria seria uma empresa assim que tivesse numa praia paradisíaca. Em São Paulo você tem, sei lá, imagina uma empresa no Nordeste. Tipo assim, a empresa compra um resort, faz a sede dela lá. E aí você fala assim, não, você vai vir trabalhar pra mim aqui e o dinheiro que eu vou te dar vai ser suficiente pra você morar aqui pertinho. Aí sim, aí talvez eu até pensaria. Agora não tem nada que eu acharia atraente pra, tipo, trabalhar presencial em São Paulo, tá ligado? Mano, você tá louco, velho. Para, aquela cidade suga a tua vida inteira, né? Se for pra estar em São Paulo, é melhor não trabalhar. Que aí sim, aí você pega a tarde, vai na academia, né? Aquilo que eu faço. Você consegue, mano, com um bicozinho você consegue uma graninha pra pagar uma academia. Mora com seus pais aí enquanto estão vivos. Aí depois, lá no futuro, você tem que ver o que você vai fazer, né? Nem que seja pegar uns auxílios do governo, sei lá, mano. Tem várias possibilidades, né? Mas também, mano, é aquilo que eu digo, velho. É que a gente fica muito preso à incerteza, né? Mas é aquilo, mano. Na hora que a água bate no pescoço, você aprende a nadar, velho. E aí, de certa forma, você dizer não pro híbrido, pro presencial, ele pode te colocar nessa posição que você vai precisar de dinheiro. E aí você vai se virar e você vai descobrir formas de ganhar dinheiro que você nem imaginava, tá ligado? Vai falar, mano, nossa, dá pra ganhar dinheiro com isso aqui? Se eu soubesse, não tava trabalhando, não. Eu tava fazendo outras coisas, né? Então, é mais ou menos isso. É uma forma de você criar a necessidade também, né? Mas assim, sempre com essa limitação, mano. É remoto ou nada, velho. Se não for remoto, melhor não trabalhar, beleza? Então, entra aí, cursojovemtranquilão.online, minha mentoria aí gravada, que tá lá, né? Eu explico pra você aí os aprendizados, tanto técnicos quanto da própria vida aí, que eu fui acumulando nesses 17 anos trabalhando aí como programador, né? Que é uma profissão que eu gosto muito, principalmente porque dá pra trabalhar remoto. Se eu tivesse outra profissão que não desse pra ser remoto, eu faria a transição de carreira pra ser programador, porque é um negócio que tá aí, né? Fora que também tem um ponto, né? Hoje com crise que a gente tá, as empresas estão sofrendo pra contratar gente presencial e pro híbrido. Você imagina daqui uns aninhos quando a economia voltar a crescer, né? Quando esse ciclo de baixa acabar. Aí que vocês vão ver, mano. Se já tá difícil agora levar a galera pro escritório, imagina depois, né?
Então nesse meu curso lá você tem essa mentoria gravada, um precinho camarada, 359. Clique no card aqui para ver o próximo vídeo, né? Que vai estrear aí provavelmente amanhã às 11 horas. Já tá gravado esses vídeos todos, né? Estão todos gravados aí. Seja membro do canal, mano, R$1,99 só por mês, você já pode assistir agora, eu te espero lá. Agora, se você não tiver, se tiver no minimalismo aí, tiver economizando R$1,99, volta aqui amanhã às 11 da manhã, que eu te espero pro nosso próximo vídeo, beleza? Forte abraço, com Deus aí, mano, e não vamos nos render não, velho, vamos fazer a guerra de resistência aí, em defesa do nosso trabalho remoto, mano. É remoto ou nada, velho, se não for pra trabalhar remoto também, eu não trabalho não. Vou fazer outra coisa da vida. Deixa o tempo ir passando, né? E vamos tentando desenvolver novas habilidades, novas formas de ganhar dinheiro, sem depender de estar presencial numa empresa lá em São Paulo. Crê em Deus Pai. Deus me livre, livrar-nos, Senhor, dessa má hora. Libertai o homem desse mal, chamado trabalho presencial, trabalho híbrido, né? Escritório. Isso aí nunca mais, mano. Vamos trabalhar em casa.